Vamos então dar início à nossa aula Giselle Bag. Essa aula que foi projetada com muito amor e carinho para vocês. Então vamos lá para a apresentação dos moldes, né? Esse que vocês vão utilizar aí para produzir a Gisela Bag. Então, primeiro moldezinho de capa, né? Porque vocês estão com diversos projetos aí da Jo, então tem que organizar bonitinho na pasta. Aqui temos a lista de materiais. Note que ela é uma lista bem reduzida, tá? Com certeza você já vai conseguir fazer ela com os materiais que você tiver aí, de repente substituindo um ou outro. Abaixo a gente tem dos cortes não listados nos moldes. O que são esses cortes retos? São, por exemplo, a medida aqui da necessaire, a medida para o bolso interno aqui, que é um quadrado, né? São cortes que não precisam de molde, não tem o porquê, né? O meio ambiente agradece a gente ficar imprimindo menos folhas aí, tá já? Então são esses cortes que não estão nos moldes, estão aqui nessa listinha aqui embaixo. Assim como a gente fez lá no projeto da mochila luxo. Depois nós vamos para a frente da bolsa, tá? O que é a frente da bolsa? Nada mais que um grande retângulo, ela começa aqui, vem e pega o fundo da bolsa, e aí a gente vai ter o que? Esse recorte aqui da tampa, tá bom? Então vai unir os dois moldes e fazer o desenho da tampa, que é onde a gente separa para fazer a montagem do bolso aqui da abertura da nossa bolsa. Depois a gente tem o molde da lateral. Lembre-se de colocar ela espelhada, até colocamos um lembretezinho aqui para ela encaixar um lado e também no outro, se não espelhar vai dar erro. E esse piquezinho aqui, ó, lembre de anotar bem ele no molde, porque é a partir dele que nós fazemos esse encaixe lateral, ó. Ele vai encaixar exatamente aqui nessa união da frente com as costas. Depois esse outro aqui, acabamento para bolso interno. Jo, que molde é esse? Esse aqui é o molde se você quiser fazer esse detalhe, olha, esse acabamento igual a Jo fez ali. Lembrando que se você fizer no sintético, é só cortar ele, cortezinho a seco e ok, ou então você pode fazer ele igualzinho eu fiz no vídeo, se for em tricoline ou no linho, que são materiais que desfiam. Depois a gente tem as costas da bolsa, também vai precisar de uma união. E aí eu tenho a marcação aqui, ó, do nosso bolso. Essa marcação aqui, eu explico durante a aula, é a marcação para você colocar essa linha aqui, bom? Para fazer a abertura deste zíper das costas. E aí, por fim, uma aulinha bônus, um moldezinho bônus que eu trouxe para vocês, que se você quiser fazer com que essa bolsa seja térmica, você vai usar este molde aqui, tá bem escrito lá a opção de térmica. Esse aqui é o molde para o Etaflon, o molde que vai aqui dentro da tampa. Depois a gente tem duas medidinhas descritas aqui ó, dentro do molde, para estar sempre à mão, para você, no caso, esquecer. E ela vai onde essa medida, Jo? Ela vai aqui ó, na parte da frente e fundo. E o outro Etaflon, para quando você for montar o forro das costas, você coloca ele aqui dentro. Então eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e agora bora produzir a nossa bolsa novíssima, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí na venda de vocês. Não esquece de depois postar aqui no grupo foto pra gente trocar opções, de repente dicas, opções de decoração. Façam ela em matelacê, que vai ficar lindo também, outros materiais, e venha dividir aqui comigo e com os colegas, com os demais do grupo. Tá bom? Um beijo da Jo e bora produzir! Vamos trabalhar agora com a parte das costas da nossa Gisela Bag. Essa aqui você vai ter o molde ali no material complementar, respeite as medidas, faça o retângulo, depois você vai pegar o corte do nosso forro ali para o material do bolso, pode ser desse mesmo material, mas eu prefiro trabalhar sempre com o nylon emborrachado, porque ele reduz a quantidade de camadas, fica mais fácil pra gente desvirar esse bolso, que vai ser um bolso embutido. Ai. Vamos lá. Engoli um mosquito aqui. Nojenta. Fiz isso, se quiser pode ser o recorte inteiro do forro, não há necessidade, pode usar o recorte menor. Vou marcar aqui o nosso bolso, tem a marcação da linha, entre 4 a 5 centímetros no máximo, tá? 5 é o limite. E aí eu vou fazer essa marcação aqui. lá no meu forro. O meu forro aqui, ele tá com o lado avesso para cima, tá? Direito do forro com o direito do material sintético ou do tecido que você estiver fazendo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar minha agulha aqui em cima.
bem no início da costura. Vou subir 2, 3 pontinhos conforme a medida do seu ponto e vou usar essa linha como largura do calcador. Meu calcador vai estar sempre rente a ela. Venho aqui, costuro inteira, paro aqui, faço a costurinha aqui, ó, exatamente na marca. Desço a largura do calcador, finalizo e termino aqui. Essa é a costura que a gente vai fazer. Depois a gente corta exatamente em cima dessa linha, joga o nosso bolso para dentro e faz a costurinha para que ele fique embutido. Vou trabalhar com o ponto número 3. 3 pontinhos é a minha medida do tamanho 3. Como ficou a nossa costura? Agora eu vou fazer o corte ali no meio. Quando eu chegar próximo aqui aos cantos, a gente vai cortar a transversão, ó, um pique bem rente ao pontinho, para que esse canto fique bem virado. Fiz isso, a gente joga esse forro para dentro da peça e rebate a costura, também na largura do calcador, não é aquela costura fininha. Agora, quando a gente joga, o direito do forro fica para dentro do bolso. A importância da gente cortar bem no cantinho, olha, para essa viradinha ela ficar bonita, tá? Aqui eu preciso cortar um pouquinho a mais, senão ele não vai virar bem. Nota que ela não chegou até o finalzinho, ó, próximo ao ponto de costura. Agora que a gente desvirou, arrumou bem o bolso, se você não tem muita prática com esse tipo de bolso, coloca bastante clips aqui, deixa ele bem arrumadinho para não ficar torcido. E a gente vai passar uma costura na largura do calcador, ou do redor da nossa abertura do bolso. Para isso eu vou aumentar um pouquinho o nosso ponto, vou fazer um ponto 3,5. Arruma sempre o forro embaixo para o forro não ficar amontoado. E aqui, para a costura ficar bem certa, o nosso retrocesso ele ficar bem bonito, eu não vou usar o botão de retrocesso. Eu vou girar e vou costurar ponto em cima de ponto. Isso faz com que o nosso pontinho fique melhor acabado, não fique fora do lugar. Nosso bolso tá rebatido. Agora eu vou fazer o seguinte, colocar o nosso zíper e a gente vai fixar ele. Por isso que na primeira costura, para firmar o forro, a gente faz ele mais largo. Porque agora pra gente firmar o zíper, colocar o zíper aqui, a gente faz a costura mais próximo dele, tá ok? A gente sempre vai colocar o calcador do lado do carrinho do zíper. E aí essa vai ser a nossa medida, tá? Distribuindo o nosso carrinho do zíper bem no centro aqui dessa abertura. Para isso, deixa ele um pouquinho maior aqui nas laterais. Se você quiser, pode usar fita crepe, cola de contato, o que for, para que ele não saia do lugar, para que ele não mexa aqui, certo? Confiro que ele tá bem na medida, bem no centro do meu recorte, e começo a costura. Aqui o nosso zíper embutido. Agora, com ele feito, vou pegar o meu outro recorte de forro, vou colocar sob ele e vou passar uma costurinha nos 4 lados só para criar o fundo do nosso bolso. Então, ele ficou fechado aqui. Quando a cliente abrir o bolso, ela não vai ver nada de costura ou de acabamento de zíper, ó. Ele vai estar bem embutido. O que ela vai ver, ou ela vai sentir, é um forrinho do lado direito bem fechado. Ficou bonito ou não ficou bonito, essa parte aqui não interessa, porque a gente vai ter um forro que vai cobrir isso aqui. A gente começa a trabalhar com a parte da frente da nossa bolsa. Vai ter um molde, se você quiser imprimir um molde, senão você corta o retângulo nas medidas, elege a parte superior da nossa bolsa, então onde seria a parte de cima dela, o arredondado é a parte de baixo, é a base da nossa bolsa, define o meio aqui, marca sempre o meio, a gente sempre trabalha com o meio da peça e você vai fazer o risco do molde. Isso no quê?
no tecido principal, no sintético, no tricoline, enfim, no material que você for fazer essa bolsa, lembrando que sim, é possível fazer nos dois materiais. Aqui a gente está trabalhando com um tecido linho, esse que já vem estruturado. Para o forro, sempre a gente trabalha aqui no ateliê com nylon emborrachado. Então, nos dois cortes, você já vai fazer o risco aqui com o nosso molde que tá ali nos materiais, e aí depois vai separar essa tampa. É aqui onde a gente vai inserir o nosso zíper. Vou separar elas e começar a montar. Um detalhe bem legal pra gente fazer antes de separar essa peça é marcar esse meio aqui, ó, para fazer a junção depois das duas peças. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meu tecido ou o meu sintético ao meio e vou marcar aqui, ó. Depois eu sei que é aqui que eu tenho que unir. Faço isso também no nosso forro, para que eles fiquem marcados. Depois, na hora da gente fixar ali o zíper, porque essas partes vão estar separadas, ela não fique torcida. Então, aqui vai ser a frente da nossa bolsa. Note que ela já vai começar a fazer modelagem. Aqui é a parte do fundo e aqui é a abertura dela. Agora a gente vai pregar o zíper em todo o redor dela e depois fixar o forro. No início a gente sempre vai deixar uns 2 centímetros, tá? De zíper sobrando para quê? Para que a gente tenha mais facilidade na hora de passar o cursor. Isso dos dois lados. Então eu vou colocar o direito do meu zíper, ou seja, o carrinho do meu zíper com o direito do tecido. Faço uma costurinha bem na beiradinha. Tanto faz o lado que você quiser iniciar, eu vou começar aqui do lado esquerdo. Aqui nessa curvinha, como toda extensão da costura, é importante que você não tensione, não estique o zíper e nem deixe ele muito solto para não fazer pregas. Coloca um ponto pequenininho, um ponto 2,5, 3 no máximo, para ele fazer a curva e você vai girando esse zíper, ó. Terminei aqui, vou separar o meu zíper deixando uns 2 centímetros para passar o meu cursor. Agora que a gente fixou o zíper aqui, a gente vai confirmar onde é o meio aqui da nossa peça e a gente vai marcar também o nosso zíper. Tá bem igualzinho. O que a gente faz? Pega o nosso forro, esse que a gente já separou a parte aqui da tampa, a abertura da tampinha. E aí eu vou colocar meio com meio e vou distribuir esse forro ao longo da nossa abertura. Agora que ele tá distribuído, a gente vai passar a costura com o calcador rente aos dentinhos aqui do nosso carrinho do zíper, tá? Ele vai criar uma margem de costura, não precisa trocar o calcador, não precisa colocar ele aqui muito grudado no carrinho. Trabalha com a margem do calcador, que normalmente na industrial é 0,75, então ele vai ficar com uma aparência bem bonita do nosso zíper aqui depois, para a hora de rebater. Vou conferir aqui, ó, as curvas. Não ficou nada pregadinho, não criou pregas no zíper, tá arredondado? Ok, o que eu já posso fazer? Vir aqui e rebater toda essa peça. Esse rebatido eu gosto de fazer com a largura do calcador. Cuido aqui pro meu forro tá liso, para que ele não fique amontoado, não sobre ou não falte. Retrocesso para não desmanchar essa costura depois. Feito o nosso rebatido, veja que o alfinete não saiu daqui, é importante que ele permaneça aqui. Sem pregas, tá bem lisinho o nosso forro na parte de baixo. Por que a importância desse alfinete? Agora a gente vai fazer esse mesmo trabalho, só que na tampa da nossa frente.
Dois pontos. Além do alfinete, eu gosto que o zíper aqui, ele esteja bem certinho, olha, ele esteja cortado reto. Por quê? Porque eu sei que na hora que eu for passar o cursor, se eu passar com os dois dentinhos retinhos aqui, ele não vai ter problema de encaixe. Eu não preciso deixar sobra para nenhum dos lados e a tampa não ficar torcida. Então os dois estão cortados reto e aí eu ainda tenho o alfinete para gerar o meio da peça. Separei, reservo essa face. E aí agora eu pego a minha peça aqui, ó, que eu fiz a marcação, dou um pique para criar guia. Carrinho do zíper para baixo, como se fosse o direito com direito, e eu vou colocar aqui, ó, bem certinho no nosso pique, o meu alfinete. Que eu sei que vai estar centralizado com aquela outra peça. Vou fazer o quê? Distribuir esse zíper para os dois lados, respeitando a curva, tá? É muito importante que a gente respeite essa curvinha, sem deixar faltar ou sobrar zíper. Tem que ser rente aqui ao corte, para que ele encaixe na peça da frente depois. E eu já posso começar a costura, de segurança bem na beiradinha, pregar o meu zíper. Note que meu alfinete ainda permanece aqui, ó. Vamos conferir, tá ali no meio da peça. A gente faz o quê? Prega a nossa tampinha, faz a costura na largura do calcador, na mesma medida que a gente usou na frente da bolsa, vira ela pro lado direito e rebate. Mesmo processo. Essa tampa aqui, se você quiser, pode fazer um matelacê para valorizar a peça. É o lugar onde você vai bordar, de repente, algum aplique, alguma coisa que a cliente queira, ou de repente colocar a nossa plaquinha, a nossa etiqueta. Eu vou usar para fazer isso. Como eu não vou fazer nada, nenhum bordado, nenhum matelacê nessa tampa, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a nossa plaquinha para valorizar aqui o lado de cima, ali a frente da nossa bolsa. Lembrando que as nossas plaquinhas, que eu vou usar a plaquinha de acrílico, gravação a laser, são lá do nosso parceiro Bravos Etiquetas. Tá aqui na tela o site deles para vocês acessar. Qual é uma altura boa, Jô, pra gente colocar a nossa plaquinha? Eu gosto de trabalhar com 3 a 4 centímetros, tá? Então eu peguei aqui do meio da nossa peça, vou contar 3 centímetros. Deixa eu ver, ó. 3 vai ficar bem pertinho, é bom. Como é uma tampa longa, eu posso trabalhar com 4. A partir de 4 centímetros, eu vou posicionar a nossa plaquinha e vou distribuir ela aqui de modo igual para os dois lados. Que vai ficar nossa plaquinha de acrílico. Agora eu vou lá fechá-la no balancinho, vou pressionar o rebete no balancinho e vou finalizar a nossa tampa. Olha só, meio com meio, então tem tudo para dar certinho a nossa bolsa, para ela não ficar torta depois. Importância dos meios. Vou virar ela para o lado direito e essa é a delícia da gente trabalhar com o quê? Nylon emborrachado e não o bagum Durengo. A não ser que você compre um bagum, né, que ele seja maleável, gostoso de trabalhar, ele não vai ter dificuldades. Vamos rebater a costura. Confiro se aqui, antes de rebater, confiro se tá redondo, se tá bonito, se não tem nenhuma preguinha no zíper ou no próprio tecido antes de rebater. Olha só como tá ficando maravilhosa a nossa peça. Um
Pulo do gato que eu quero dar para você agora é o seguinte: se você quiser transformar essa peça numa bolsa térmica, este é o momento. Como bônus dessa aula, eu vou deixar os moldes para o corte do Teflon. Sim, a manta laminada, o que gera a capacidade térmica da nossa bolsa. Então você vai fazer o que? Você vai fazer o recorte da manta térmica e agora aqui, ó, que a tampa está prontinha, você insere aqui dentro a sua manta térmica, lembrando que o lado laminado tem que ser aqui para o forro, né, para ela preservar o alimento. Mesma coisa nessa frente aqui, ó, você vai colocar um pedaço aqui de manta térmica, então a parte da frente já estará com o material térmico para a conservação dos alimentos ou bebidas que sua cliente for transportar. Neste momento nós vamos passar os 2 cursores. Sim, 2, porque ela tem uma boa abertura, então a gente precisa de 2 cursores. Aqui a gente vai usar um modelinho catapora. A importância de ter deixado cortado retinho aqui é para agora a gente ter facilidade na hora de passar o cursor. Agora a gente vai dar os próximos passos na nossa Gisela Bag. Esse é o momento de preparar a nossa necessaire embutida para a nossa Gisela Bag. Ela vai visualizar essa necessaire logo ao abrir a bolsa, por isso a gente vai trabalhar com o mesmo material sintético, tá? Na parte externa, justamente para valorizar essa necessaire. Essa é a visão que a gente quer quando ela abre a bolsa. Para isso, a gente vai usar o mesmo método do zíper embutido, na qual nós já fizemos live, tem vídeo ensinando a fazer essa necessaire lá no nosso canal, Criando com Jotoneser, fazendo o zíper embutido. A gente não vai ter aquele acúmulo de camadas na hora de fechar a nossa bolsa. Excelente ideia para quem está produzindo ela na máquina doméstica, por exemplo. Não vou dar muitos detalhes agora, porque como eu disse, já temos o vídeo lá no canal. Rebato o lado externo sem pegar o forro. Preso aqui, a gente vai pegar outro espelhinho de forro e vamos costurar o nosso zíper. Esse aqui é o lado externo, é o lado que a cliente vai visualizar quando abrir a bolsa. E o outro lado é esse aqui que vai ser a parte interna da bolsa. A gente fecha os dois agora. Agora que a gente rebateu essa costura, vamos deixar o zíper bem centralizado para ele ficar na parte superior da nossa necessaire. E a gente passa uma costurinha agora de segurança só para unir essas 3 camadas aqui no fundo. Ok? Pegamos o nosso viés. Esse aqui eu cortei uma tirinha com 2,5 de largura, tá? Vou colocar ele aqui e vou fazer esse acabamento. Por que eu tô fazendo assim? Pra não ter que desvirar, não ficar tão grosseiro ali na hora de fixar ela, né? De fechar a nossa lateral. Tudo a gente tem que pensar no acúmulo de camadas aqui na lateral para na hora que a gente for fechar a nossa bolsa. Prontinha a nossa necessaire, lembrando que, ó, aqui onde a gente vai prender, não vai ter acúmulo de camadas, a gente só vai ter isso aqui, ó. Como é que nós vamos fixar agora nossa necessaire aqui na abertura? Já deixei marcado para vocês, lá no molde vai estar sinalizado, mas a gente conta 8,5 da base para cima, tá? 8,5 da base para cima. E desse 8,5 centímetros onde a gente vai conectar aqui a nossa necessaire. Só que isso do lado de dentro. Já estou com o pique tanto no forro quanto no material externo. Material externo aqui para frente da nossa bolsa. Tá bem no pique, marcação no pique. Vou colocar clips e vou passar costurinha de segurança para fixar.
E agora que eu fixei, eu posso passar uma costura pelo lado de cima, aqui por fora, pra gente prender esse fundo. E é essa costura que vai nos dar base, ó, que vai fazer a marcação do fundo da nossa bolsa. Ela ficou fixada, tá limpinho, não tá grosseiro e ela demarca o fundo da nossa bolsa, ok? Quando a cliente abrir, é essa visão que ela vai ter. Temos neste momento a frente da nossa Gisela Bag e as costas da nossa bolsa. Então a gente já pode começar a montar, porque aqui ela já tem também o fundo. Para isso, eu vou fazer essa conferência, olha só, exatamente na mesma medida pra gente encaixar aqui. Só que antes eu vou fazer um passador de alça, um passadorzinho bonitinho aqui, para que essa nossa mochila seja tanto transversal quanto lateral, para que nós possamos usar ela como alça de mão ou transversal. Nessa bolsa a gente está trabalhando com alça chique de 40 milímetros, então as medidas que eu estou passando aqui é com base nela. Se você utilizar uma alça mais estreita, atente-se a mudar tanto ferragem quanto qualquer outra medida nesse caso. Vou usar o mesmo linho do corpo da bolsa, também o TNT 150 como estruturador. Tá? Peguei uma faixinha aqui, marquei bem no meio dela. Isso aqui, para quem produz bolsa já sabe, né? Desse trabalhinho que a gente faz. Vou colar esse estruturador para fazer um reforço ali na hora de prender a nossa alça, né? Colei o nosso TNT para dar reforço. Aqui é o nosso prendedor de alça. Vamos virar. Acho uma delícia fazer esse tipo de trabalho, gente. Tão gostosinho. Ai, Jô, ficou curto, tem problema? Não tem problema, porque a gente vai dobrar isso aqui ao meio, tá? E eu gosto de fazer assim quando é reforço, porque menos acúmulo de camadas. Agora eu gosto de trabalhar com o ponto número 4, tá? Deixar ele bem largo, porque eu acredito que fica mais bonito. Ele ficou, esse prendedor, com 20 centímetros, então eu vou cortar aqui no meio dele com 10 para fazer os dois. Essa é a melhor forma sempre da gente trabalhar as tirinhas, as alças, tudo de modo igual, que ele fique exatamente a mesma medida. Faz tudo inteiro e depois separa. Ficou pronto nos nossos prendedores de alça. Vou marcar aqui o meio, o centro da nossa peça. E agora, essa medida aqui, também cuidado com montar uma medida padrão nesse caso, tá? Se de repente você tá trabalhando com uma alça mais larga, mais estreita, é legal também mexer um pouquinho nessa medida. E outro detalhe importante, eu não vou prender rente aqui. Por que eu fiz comprido? Eu deixo um pouquinho mais pra dentro, porque aí a gente tem um pouquinho de equilíbrio de material lá dentro. Se a gente prende muito na beiradinha, qualquer problema que a gente venha a ter de excesso de peso da bolsa, de mau uso, né? Faltas de cuidado com a cliente, a probabilidade disso aqui danificar é muito maior. Idealizo uma medida de 10 centímetros, então coloquei os 5 bem no meu pique do meio, como base. E se eu for colocar aqui, ó, a medida de 10 centímetros, olha, ela fica muito grande. Vou baixar para uns 3 que eu acho que vai ser legal para essa medida. 3, então eu coloco rente ao 6 e rente ao 1. Acho legal, mas ainda tá largo, porque minha alça é bem grande. Vou trabalhar com 4 centímetros, 2 e 2, ó. Então, espaçamento de 4 centímetros, 2 para cada lado. E aqui também eu vou trabalhar numa mesma altura para os dois. A medida que eu tô usando nesse caso, lembra da nossa costurinha aqui na largura? Então, eu tô usando ela como linha, ó, como base, tá? Tô bem rente a essa costura. Tirar minha fitinha e vou colocar um clips aqui só para não perder a marcação. E agora eu passo uma costurinha de segurança lá na beiradinha pra gente fixar esse prendedor de alça. Não vou tirar esse excesso, vou deixar ele ali porque ele vai ficar por dentro da bolsa. As duas costurinhas de fixação ali. Agora a gente vai achar o centro aqui da nossa bolsa, inclusive já marquei ele. Achei o meu centro aqui, agora eu vou distribuir, ó, vou unir pique com pique. E agora a gente passa uma nova costurinha de segurança só para fixar os dois, tá? Bem abeirado.
Nesse forro a gente tem algumas opções para valorizar a nossa peça. Eu vou fazer aqui um bolso embutido do mesmo material linho que a gente já está trabalhando no externo. Mas você pode também fazer um bolso simples, como nós aprendemos lá na frasqueira viagem, usar o mesmo materialzinho do forro, colocando um elástico aqui para ele ter volume. Pode usar também a tela vôlei, né? Por exemplo, várias opções aí só para você valorizar a peça. Lembrando que bolsa feminina, quanto mais bolsos, melhor, mais a gente valoriza. Dessa vez eu quero fazer um bolso diferente. Na peça de lançamento, a gente teve um bolso no sintético Lotus, né? Na qual eu fiz para uma cliente, foi onde vocês me pediram esse modelo para a aula. Então, o Lotus, cortando a seco, ele não precisa ter acabamento. Eu cortei só a faixinha, que vocês vão ter esse molde lá no material complementar. Eu cortei uma vez no Lotus, colei aqui com a cola de contato e fiz o bolso embutido da mesma forma que nós fizemos nas costas da bolsa. Dessa vez a gente está trabalhando com o tecido linho, ele por sua vez desfia, então a gente vai fazer ele aqui direito com direito, vou usar uma camadinha do nylon emborrachado, vou passar uma costurinha, deixar uma abertura, vou desvirar e rebater para então ter esse molde aqui para o uso e aí a gente produzir o nosso bolso embutido. Se você está produzindo essa peça em tricoline, por exemplo, você vai seguir esse mesmo passo a passo. No caso do sintético, você faz ela direto, tá? Não precisa ser dupla. Então eu fechei todo ele aqui, agora eu vou picotar pra gente desvirar ele ficar bem arredondado. Agora passa uma costurinha rebatendo isso aqui bem na largura do calcador, tá? Porque depois a gente vai fazer uma bem na beiradinha pra fixar isso aqui lá no nosso forro. E aí está pronto. Aqui a aberturinha a gente vai fixar ela agora, ao fechar, vou colocar para baixo. E agora quando a gente fixar isso aqui no forro, ela já vai fechar a nossa boquinha aqui de desvio. Já com uma medida boa. Bom, se você respeitar o molde, acredito que 4 centímetros no máximo vai ser o suficiente, ó, 3 centímetros é o ideal, tá bom? 3 centímetros abaixo do nosso corte aqui, você já prende esse acabamento. Só vou conferir se nas laterais ele tá distribuído por igual, 2,5 e aqui menos de 2, então eu vou deixar com 2 e aqui do outro lado 2 também. E eu já posso passar a costurinha para fixar. E olha só, agora imagina que bafônico ficará este bolso embutido com o zíper laranja aqui. Sucesso, né? Então, o que vamos fazer? Já vou calcular o zíper, lembrando que ele sempre tem que ser um pouquinho maior para transpassar. Vou passar um cursor e a gente vai embutir ele. O processo aqui vai ser exatamente como este bolso aqui. Feita a nossa estrutura, vou prender aqui lá do avesso sempre, vou distribuir ele. E aí a gente vai marcar o meio aqui, ó. Tá bem no meio aqui do nosso molde. 15 centímetros é curto, vou fazer com 17. 17 é mais do que o suficiente.
nosso bolso tá pronto e a gente pode voltar para a lateral aqui pro fechamento da nossa bolsa. Vamos fazer o quê? Direito da parte da frente, com as costas, aqui o direito das nossas costas, e a gente vai sobrepor ele. A gente marca o meio aqui e finaliza esse fechamento com a costurinha na largura do calcador. Fixamos o forro das costas, a gente confere e vê se tá tudo limpinho aqui, tá ok. Aqui também está ok, então a gente pode rebater essa costura, tá? Pra marcar. Só que eu não vou fazer isso aqui, ó, forro com as costas, tá? Eu não vou fixar o forro com as costas. Eu vou deixar o forro pra cá e vou rebater só as costas aqui. As costas e as sobras dos materiais, pra assentar tudo isso. Note que quando a gente rebate, ela já começa a marcar o que é frente, o que são as costas da bolsa. E por que eu não rebati o forro? Se você quiser, pode rebater. Não rebati esse forro para ele ficar limpo aqui, olha, igual tá a parte da frente. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a unir a nossa bolsa. Eu tenho a marcação do meio aqui, ela tá aberta. Eu vou pegar aqui o meu fundo, que foi feito junto com a frente, e vou unir assim, ó, desta forma, tá? Deixando de fora o nosso forro. Eu só vou unir o tecido externo. Agora eu vou dobrar este excesso aqui de material. Vou pegar o forro, que são as minhas costas, e vou juntar aqui. Agora a gente faz o quê? A gente puxa tudo isso aqui pra fora, deixando ela do lado avesso, tá? Vou abrir o zíper frontal da nossa peça. E com ele aberto, eu vou ter acesso aqui, ó, pra gente rebater essa costura. Vou passar uma costurinha pra fixar, assentar isso aqui. Agora sim, eu tenho demarcado as costas da bolsa, o que é a frente da minha bolsa e o que seria o fundo da nossa bolsa. Eu consegui fazer essas 3 marcações. Vou colocá-la do lado direito para ter noção de como ela está ficando. E a nossa bolsa está ficando assim. Muito linda de bonita. Parte das costas e fundo. Essa é a visão que você vai ter da bolsa. Com a nossa bolsa nesta fase, tá? Só para fazer o fechamento lateral, a gente vai pegar tirinhas do próprio material. Se você não tá trabalhando com viés pronto, eu gosto sempre de trabalhar com o próprio material, 3 centímetros de largura do nylon emborrachado. Vou escolher um ponto de início, vai ser aqui na minha necessaire, mais ou menos, porque a cliente não vai estar vendo. E vou fixar o meu viés todo ao redor dela, antes de pregar a lateral, porque depois eu prego a lateral, é só a gente virar e rebater. Vou fazer isso nas 2 laterais. Após termos pregado já o viés nas 2 laterais, a gente vai começar a trabalhar com o molde aqui do fechamento da nossa bolsa, tá? Vai estar o molde no material complementar e nele a gente vai precisar lateral externa, o forrinho dentro e a gente vai criar um novo bolso. Com elástico, criar profundidade, né? Quando a gente aumenta, faz um corte um pouco maior aqui do que a lateral e põe o elástico, a gente cria profundidade para esse bolso. Para isso, a medida dele é 15 por 15 centímetros, tá? Eu vou dobrar uns 2 centímetros no máximo aqui, porque eu vou trabalhar com elástico estreitinho. A gente faz uma barrinha, passamos o elástico aqui dentro. Tô usando aquele mesmo elastiquinho de máscara em 5 milímetros. Prendo a pontinha dele para não escapar. E agora eu vou puxar ele todo pro outro lado. Agora eu vou distribuir o meu elástico. Feito isso, vou pegar minha parte de baixo e vou alinhar aqui e já vou fixar neste forro. Prendi aqui, prendo a lateral, prendo a outra lateralzinha aqui do elástico. Note que eu não me preocupei muito em distribuir, passar toda a costurinha. Se você quiser, já pode fazer isso aqui, ó. Aí a gente vai fazer isso por dentro, né? Porque não tá refilado o nosso bolsinho, a gente faz essa costurinha por dentro.
E aí fixamos o nosso bolso, certo? Agora a gente vai colocar aqui avesso com avesso. Coloca alguns clips para distribuir esse bolso na nossa lateral externa. E se você quiser, cria já uma costurinha de segurança nele. Se quiser, pode também criar mais um bolsinho externo aqui na sua bolsa, de repente com um zíper, né? Ou um bolsinho para garrafinha de água, também é interessante por causa da altura dele. A gente vai deixar sem esse bolso. E eu já vou fazer as duas costurinhas junto. Vou fixar o nosso acabamento de vivo bem na costura do meio. Troco o meu calcador e no momento em que eu fixar o meu vivo, eu já prendo tanto a lateral externa quanto o nosso forro. E está pronto o nosso vivo, certo? Agora a gente precisa refilar essa sobrinha de material e antes de prender a nossa lateral aqui, nós não podemos esquecer das meias argola. O que são essa meia argola, Jo? A gente vai colocar na base aqui das costas pra gente prender a nossa alça e o mosquete. Então aqui, ó, nas costas da mochila, essa é as costas dela, a gente vai prender aqui bem próximo ao fundo. Então, bolso das costas, né? Aqui tá a costurinha do fundo, eu posso contar 2, 3 centímetros no máximo pra cima. 2 centímetros. 2 centímetros da costurinha do fundo para cima, a gente coloca a nossa meia argola, que é onde a gente vai fixar o nosso mosquete ali para prender a alça depois. Processo, como fazer isso aqui, Jo? Exatamente o mesmo processo que nós fizemos o engate para meia argola lá para a parte das costas. A única coisa que eu fiz foi mudar a medida dela aqui. Vou usar com esse mosquete fixo, tá? Como ele tá bem bonito, largo, então a gente usou uma meia argola menor para ficar charmosinho, tá joia? Não vou ficar passando muitos detalhes de medida porque você vai usar de acordo com a sua ferragem aí. Jo, não tenho ferragem no meu espaço, eu vou comprar para fazer. Então eu te recomendo a meia argola de 20 milímetros. Então, tendo os nossos dois lados aqui já fixado, com as nossas duas laterais prontas, agora nós vamos pegar aqui, confirmar que elas estão espelhadas, tá tudo ok. Olha que legal, está batendo a altura do bolso, legal, elas estão iguais, assimétricas. A gente vai fazer o que? O encaixe dessa lateral aqui com a nossa bolsa. Aqui na parte das costas, onde eu tenho meu bolso embutido, tem essa costura de emenda aqui. Essa emenda com a frente, certo? Essa costurinha de emenda, a gente vai encaixar o pique que tá marcado lá no molde. No nosso molde tem um piquezinho, ó. Aqui, vai ter esse pique lá no molde, você vai sinalizar ele. E é esse piquezinho que a gente vai encaixar aqui, tá? Nas minhas costas, ó, o bolso das costas, eu encaixo ele aqui. A partir deste pique, eu vou distribuir a nossa lateral aqui pela bolsa. Been on the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. Encaixei um lado, vou encaixar o outro, mesma coisa, eu pego aqui a marcação do meu pique e distribuo ao longo da minha peça. E com o calcador do vivo, a gente vai montar essa lateral, a gente vai passar a costurinha de encaixe, vai virar o nosso viés e fazer o acabamento, todo no calcador de vivo.
aí, fixadas nossas duas laterais, o que que a gente faz agora? A gente coloca a nossa bolsa pro lado direito e confere se ela ficou ok, toda a montagem dela, se ela não tá torta, se os vivos estão bem encaixados, tá? E aí, se ela tiver ok, a gente desvira ela novamente pro lado avesso e então rebate todo o nosso viés aqui. E aí, finaliza a nossa bolsa. Vou conferir aqui por dentro mesmo, tá ok? Nossas curvinhas ficaram bem lindas. E também, apesar que é linho, né, gente? É linho sarja, então é bem tranquilo, ó, sem sofrimento. É como se a gente estivesse trabalhando com tricoline esse material. Vou desvirar sim, sem sofrer, não é sintético. Super recomendo vocês conhecer e testar esse material, que vai valer muito a pena. Nossos fechinhos ficarão aqui, certo? Para prender a nossa alça. Agora o que a gente precisa fazer é voltar ela para o lado avesso e rebater o nosso viés, e aí vamos finalizar com a aula da alça. Então eu já virei todo o nosso viés, agora eu só vou finalizar a costurinha dele. Pronta a nossa Gisela Bag, olha só que coisa mais linda como ela está. Qual que é o processo agora? A gente, de limpeza, né? Tira todos os fiozinhos, limpar, conferir tudo. Aí vamos pôr a nossa bolsa do lado direito e então finalizar a nossa alça. Finalizada a nossa Gisela Bag. Vejam só que linda que ficou essa bolsa. Versátil para as pessoas modernas. Nossa alça ficou transpassada, a gente pode usá-la como lateral, mochilinha, alça de mão, enfim, como a cliente preferir. Jo, não gostei dessa aula, conversa com a sua cliente, personalize o seu produto, de repente ela prefira a alça presa aqui do lado também. Tem uma boa profundidade e eu quero mostrar já o que colocamos dentro dela para você ver como oferecer à sua cliente. Lugar para chave, celular, né? Acesso rápido aqui. Lembrando que esse aqui é um tipo de bolso de segurança, pois a bolsa vai estar ali encostada no cliente, então não vai estar pegando nela. Aqui temos uma boa abertura. Logo que a cliente abre a bolsa, ela já tem acesso ao necessário para os pertences pessoais. Temos aqui agenda, olha só, ela não é grande, mas olha quanta coisa cabe. Temos tablet, sim, também temos o tablet ali na nossa bolsa. Temos o bolsinho embutido aqui dentro, esse a gente colocou um elastiquinho, tá? Para valorizar o cursor simples. Temos dois bolsinhos laterais aqui dentro, então uma bolsa com bastante espaço e ainda assim pequena em volume, tá certo? Se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu comentário abaixo do vídeo, mande uma mensagem para Jo, acesse o nosso canal lá no YouTube, Criando com Jo Toneser, também acesse nossas redes sociais, tá ok? Espero você, até a próxima aula!